participando da reunião. A gente é coordenador geral do Nematenc, que é o Núcleo de Estudo em Materiais e Técnicas Não Convencionais na Construção Civil, que é aqui da UFLA. Atualmente eu curso Engenharia Civil, estou no 8º período e também na UFLA, né? E hoje, para a gente encerrar o nosso ciclo de palestras de Bambu em Foco, com chave de ouro, é uma honra que a gente vai receber o professor doutor Anderson Marco de Souza, que é diretor do Centro de Pesquisa e Aplicação de Bambu e Fibras Naturais, a CEPAB, na Universidade de Brasília. Ele também é engenheiro florestal e vice-presidente da Rede Brasileira de Bambu, a RBB. O professor vai ministrar para a gente a palestra sobre a propagação vegetativa de bambu em viveiros. Antes da gente dar início à palestra, a Andéia, nossa professora tutora do Nematenc, pediu para eu passar um recado para todo mundo, né? Porque ela não vai poder participar da reunião hoje. Ela está lá em Belo Horizonte, na reunião da Câmara Especializada em Engenharia Civil do CREA de Minas Gerais, o SEC. Dessa forma, eu passo a voz para você, professor. Fique à vontade e, de novo, a gente agradece imensamente pela disponibilidade para essa aula. Muito obrigado, Gabriel, pela sua apresentação. Gostaria de cumprimentar a todos, desejar a todos uma boa noite e espero, né, de alguma forma, contribuir de forma significativa, trazendo aí algumas informações referentes à produção de mudas clonais de bambu em viveiro. Trabalhando, né, aí, utilizando propágulos de bambu, trabalhando com a técnica de propagação vegetativa. Então, como o próprio Gabriel me apresentou, meu nome é professor Anderson Marcos de Souza, eu sou professor do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade de Brasília, que é o meu departamento de lotação. A minha área de atuação está dentro da área de melhoramento florestal, por isso, então, essa linha de pesquisa voltada para a propagação vegetativa, né, de bambu em viveiro. Eu sou engenheiro florestal, formado pela Universidade Federal de Lavras. Então, para mim é um imenso prazer, né, poder estar hoje trazendo uma base de dados que nós produzimos, né, aqui na Universidade de Brasília. É a primeira vez que eu sou convidado a ministrar uma palestra aí na Universidade Federal de Lavras, onde eu me formei, onde eu me capacitei, onde eu tenho lembranças muito primorosas da minha formação. Tenho pessoas muito queridas em Lavras, né, além da minha família, né, que mora em Lavras. Então, para mim, é um imenso prazer, né? Eu vivi um bom tempo aí em Lavras, né, onde eu me formei, me graduei, e também fiz a minha pós-graduação, tanto meu mestrado como meu doutorado. Então, para mim é um imenso prazer. Gostaria de cumprimentar, né, o Nemantec, em nome da professora Andréia, em nome do Gabriel e da Laís, que são as pessoas que estão organizando, né, esse evento. Então, eu gostaria de cumprimentar e agradecer também o convite, e de agradecer também em nome do centro que eu represento, que é o Centro de Pesquisa e Aplicação em Bambu e Fibras Naturais da Universidade de Brasília, no qual eu estou na direção, né, há um ano, e também gostaria de agradecer também em nome, atualmente, da Rede Brasileira do Bambu, também aí na presença da professora Ana Elizabeth, que é a diretora, e o qual eu ocupo aí a função de vice-diretora e colaborando aí conjuntamente com a professora Ana Elizabeth. Então, gostaria de agradecer a todos vocês e, mais uma vez, dizer que é um imenso prazer, tá bom? Então, eu vou começar a projetar aqui o meu material, a minha apresentação, e eu espero poder contribuir, né, com algumas informações com relação a esse trabalho, essa base de dados que foi desenvolvida aqui na Universidade de Brasília. Nós temos um grupo de pesquisa, e nesse grupo de pesquisa nós trabalhamos, né, em equipe, né? Então, nós temos aí alunos que participam tanto dos trabalhos de iniciação científica, alunos que participam de trabalhos de conclusão de curso, alunos de mestrado, assim também como alunos de doutorado, né? Então, eu gostaria, desde já, também cumprimentar todas essas pessoas, né? E dizer, assim, que nós não trabalhamos sozinhos, né? Nós temos, sim, que unir nossas forças para que nós possamos gerar cada vez mais bases consistentes, técnicas e científicas que
contribuam para o crescimento da cadeia produtiva de bambu no Brasil. Parece que alguém levantou a mão. Eu acho que foi sem querer, porque abaixou. Exatamente, foi sem querer. Desculpa, Tá viu? bom, então. Tá Desculpa. jóia, sem problema. Tá aparecendo o meu material? Gabriel? Tá aparecendo. Tá não. Tá aparecendo a pasta. Uma pasta. Espera aí, só um pouquinho. Aquela hora deu certo, agora não tá dando certo. Deixa eu ver aqui. Agora eu acho que vai dar certo. Agora sim. Deu certo agora, minha gente? Tá carregando. Agora foi. Uhum. Ah, beleza. Bom, então, hoje, essa base de dados que eu vou apresentar para vocês, né? Que é o tema que fala sobre propagação vegetativa de bambu em viveiro, é uma base de dados que foi desenvolvida, né, em 2 trabalhos que foram desenvolvidos aí sob a minha orientação, que foi uma tese de doutorado e também um trabalho de conclusão de curso, que foi uma monografia, né? Como eu disse a vocês, eu sou professor do Departamento de Engenharia Florestal, e aqui no Departamento de Engenharia Florestal da Universidade de Brasília, nós temos o programa de pós-graduação em Ciências Florestais. Então, nós orientamos essa tese de doutorado, né? É uma base de dados, ela já é uma base de dados que nós temos aí, foi um dos primeiros trabalhos que nós desenvolvemos com bambu, e esse trabalho fez parte do trabalho de doutorado do José Raimundo Ludovico, né? Então, se vocês quiserem depois entrarem até na íntegra, vocês podem entrar lá no nosso repositório da biblioteca, né, da Universidade de Brasília e ter acesso na íntegra, né, esse trabalho, tanto da tese de doutorado do José Raimundo Ludovico, como também da monografia da Mariana, que é a segunda parte dos dados que nós vamos apresentar. Então, como eu já me apresentei, meu nome é professor Anderson Marcos, né? E nós vamos, então, falar um pouco para vocês sobre a propagação vegetativa de bambu em viveiro, né? Só para a gente ter um pouco da contextualização do porquê da realização dessa linha de pesquisa e destes trabalhos. Quando nós começamos a estudar, né, as características biológicas das espécies de bambu, e quando nós falamos do desenvolvimento da cadeia produtiva dessa importante gramínea no Brasil, nós vamos esbarrar com alguns gargalos e com algumas dificuldades. Uma dessas dificuldades é a questão que as espécies de bambu, elas possuem um florescimento raro, né? Chegando algumas espécies a demorar até mais de 100 anos, até 150 anos para o seu florescimento. Então, quando a gente fala de produção de mudas de bambu, por exemplo, nós não encontramos, né, uma quantidade de sementes significativa e até mesmo uma quantidade de semente que seja capaz para que nós possamos fazer plantios em grande escala, né? E uma outra característica biológica importante é que, após esse período de florescimento, né, dentro dessa escala de tempo bastante grande, as touceiras, muitas delas, né, elas perdem a vida. Então, a gente tem a morte daquele indivíduo, daquela touceira, daquele genótipo, né, após o florescimento. Então, dentro uma das alternativas, quando a gente fala de produção de mudas em grande escala, voltado para essa questão da produção de mudas em viveiro, da produção de mudas do ponto de vista comercial, a propagação vegetativa, ela é uma das opções para que nós possamos, então, suprir
estes gargalos que estão associados às características biológicas, né, do bambu. Bom, e quando nós entramos dentro do cenário do viveiro, falamos em produção de mudas em grande escala, quando nós ainda não temos o conhecimento, né, muito específico ainda, não se, como se diz, quando não é uma espécie muito domesticada, né, do ponto de vista até de melhoramento e do ponto de vista de propagação, então, um dos grandes cuidados e desafios que nós temos é encontrar, em se falando de propagação vegetativa, quais são os propágulos mais responsivos à produção de mudas clonais. Onde, de certa forma, nós temos que, então, estabelecer protocolos que nos permitam obter essas mudas em viveiro e obter mudas com alguns padrões de qualidades que devem ser estabelecidos para garantir a produção de mudas que sejam capazes de, quando forem levadas para o campo, conseguirem se estabelecer, conseguirem crescer e conseguir conduzir as futuras touceiras, né, os quais vão ser obtidos aí os produtos do bambu. Outra questão importante quando nós falamos também na questão da produção de mudas é a questão dos substratos. Os substratos, eles têm um papel importante no viveiro florestal dentro desse contexto da produção de mudas, principalmente quando nós direcionamos para a questão do enraizamento dessas mudas, principalmente se tratando de mudas clonais. Então, quais são as características importantes que os substratos eles devem ter? O substrato ele deve ter uma boa drenagem, ele deve ter uma boa aeração, ele deve ter uma boa capacidade de troca de cátions, ele deve ter resíduos orgânicos incorporados na sua estrutura, para que garantam o bom desenvolvimento do sistema radicular, onde esse sistema radicular ele é responsável pela sustentação da planta e também pela absorção de água, macro e microelementos que são essenciais para garantir a nutrição dessas mudas que vão ser estabelecidas e conduzidas no viveiro e futuramente vão ser levadas para o campo. Bom, dentro de um conceito mais técnico, então, o que é a propagação vegetativa? A propagação vegetativa, esse termo, ele é utilizado para referenciar a forma de propagação de uma planta em um processo de produção de mudas. Então, dentro desse contexto, desse conceito de propagação vegetativa, um dos grandes desafios, quando nós falamos da produção de mudas clonais, é o processo de enraizamento. Por quê? Porque quando eu coleto um propágulo de bambu e quero que a partir dele se estabeleça uma muda, necessariamente eu tenho que conduzir a formação de um sistema radicular. Então, o que acontece? Aquelas células que estão ali naquele propágulo, são células diferenciadas, células parenquimáticas, elas vão passar por um processo de desdiferenciação, voltar ao seu estágio meristemático, que é quando a célula não está diferenciada, e a partir daí ela sofrer um novo processo de desdiferenciação, ou seja, ela vai tomar uma nova rota metabólica, onde nessa nova rota metabólica, essa célula que voltou ao estágio meristemático, ela vai seguir uma nova rota de diferenciação celular e formar raízes iniciais. Essas raízes iniciais, elas não são perceptíveis a olho nu, né? Então, assim, hoje, com microscopia de varredura, microscopia eletrônica, a gente já consegue acompanhar, né, essas mudanças anatômicas que ocorrem na célula nesse direcionamento, né, de formação de células iniciais de raiz. A partir dessas células iniciais, nós vamos ter o desenvolvimento das raízes iniciais em primórdios radiculares,
onde aí esses primórdios eles já são reconhecíveis a olho nu, e a partir daí nós vamos ter o crescimento de emergência desses primórdios radiculares e a formação de um sistema radicular de forma fasciculada. Então, quando nós trabalhamos com a produção de mudas clonais a partir de propágulos, nós não temos raiz pivotante. Nós temos um sistema radicular do tipo cabeleira, que nós chamamos um sistema radicular fasciculado. E a partir daí, desse sistema radicular fasciculado, é que nós vamos ter, então, a absorção de água, a absorção de macro e micronutrientes, que vão ser responsáveis pelo crescimento da muda, né? Porque a muda, para crescer, necessariamente, ela tem que fazer fotossíntese. E lá na equação da fotossíntese, uma das coisas que nós precisamos é o CO2, a água, e esse CO2 e a água, mais a energia que vem da luz solar, vai ser produzida em glicose, que vai produzir carboidrato, que vai permitir com que a muda ela cresça e se desenvolva. Dentro desse contexto do enraizamento e dentro do cenário do viveiro, né, nós temos, ao longo do tempo, o surgimento de novos insumos. Hoje a tecnologia ela é muito rápida, né? Então, o que acontece? Novos insumos vão surgindo a cada dia. Novos insumos vão surgindo temporariamente e, de certa forma, nós que trabalhamos com pesquisas, com produção de mudas, nós, de certa forma, temos que testar esses insumos, esses novos produtos, e a resposta desses genótipos das diferentes espécies para esses insumos. Então, nós temos a evolução dos insumos no que trata, por exemplo, dos recipientes, né? Desde sacos plásticos, né? Que são os recipientes hoje mais baratos, mais comumente utilizados, como até tubetes biodegradáveis, né? Hoje nós já temos, né? Com a nanotecnologia, nós temos aí plásticos biodegradáveis, nós temos tubetes biodegradáveis. Então, no futuro aí, muito promissor, quando eu for plantar uma muda, seja num tubete ou num saco, eu não vou ter a necessidade de tirar essa muda do tubete ou do saco, porque esse produto ele vai ser biodegradável, vai se degradar muito rapidamente no solo. Assim como também nós temos evolução nos insumos no que trata na questão dos substratos, né? Então, hoje nós temos substratos comerciais que também mudam muito a questão da composição, dos materiais, principalmente a questão do custo, do preço, né? Porque quando nós falamos de produção de mudas, falamos principalmente de comercialização de mudas, nós temos que levar em consideração a viabilidade da produção e o custo, sempre tendo como meta, né, os padrões de qualidade que serão estabelecidos para essas mudas que serão produzidas no viveiro. Então, o substrato ele tem um papel super importante. E também nos substratos há uma evolução muito significativa de produtos que vão surgindo. Aqui também, quando nós falamos da evolução de insumos, nós podemos dar como exemplo os géis, né? Ou seja, os polímeros, né? Que são utilizados junto com os substratos, são incorporados no viveiro e que otimizam, né? Principalmente essa questão da absorção de água. Nós aqui na região do Brasil Central, por exemplo, um dia como hoje, que nós tivemos 15% de umidade e 36, 37 graus na hora do almoço, então vocês imaginam para as mudas que estão lá no viveiro a pleno sol e precisam de crescer e precisam de água e não podem entrar numa fase de estresse hídrico e comprometer o seu crescimento, os hidrogéis, eles têm um papel super importante e contribuem de forma muito significativa para a produção de mudas em viveiro. Outro exemplo também da evolução dos insumos que nós já temos hoje também é a questão dos nanofertilizantes. Uma das práticas, né, de maior cuidado também que nós temos no viveiro, quando nós falamos de produção de mudas, é a questão
da adubação, né? Seja a adubação inicial, que é incorporada ao substrato, ou a adubação de cobertura, que é aplicada, né, durante esse processo de condução do crescimento da muda. E hoje nós temos os nanofertilizantes, né, que são produtos que foram produzidos a ponto aí de nanômetros, né, de forma que são incorporados pela célula, pela raiz, de forma mais rápida, de forma mais efetiva e podem contribuir significativamente para a questão do crescimento das mudas em viveiro. Outra questão importante que nós temos também, quando nós falamos na produção de mudas e evolução dos insumos, hoje é a questão do aproveitamento de resíduos de outras cadeias, né, produtivas ou de outras, vamos dizer assim, demandas que a sociedade tem, como, por exemplo, né, o lodo de esgoto, né? Então, o lodo de esgoto, ele, se usado de forma adequada e incorporado ao substrato, ele também pode trazer uma contribuição significativa e efetiva do ponto de vista nutricional para as plantas. Então, dentro desse cenário da produção de mudas, nós temos um grande desafio. Hoje, quem trabalha com pesquisa, com produção de mudas, o que a gente busca? A gente busca otimizar a produção, né? Então, eu busco otimizar os recursos, né? O uso dos recursos, como a água, a absorção de água, a absorção de macro e microelementos, o aproveitamento de resíduos, que tem uma contribuição social, ambiental e até mesmo econômica bastante significativa do ponto de vista ambiental, né? Então, a gente busca agregar todos esses conhecimentos nas nossas pesquisas, né? E qual é o objetivo, então, dessa apresentação de hoje para vocês? Nós vamos apresentar, como eu disse lá no início, os resultados de trabalhos de pesquisas realizados aí com a propagação vegetativa do bambu em viveiro, né? Bom, o primeiro trabalho que eu vou apresentar para vocês foi uma parte do trabalho, então, da tese de doutorado do José Raimundo Ludovico, onde, quando nós começamos a trabalhar com bambu, né, como que foi lá o primeiro, minha primeira experiência com bambu. Para vocês terem uma ideia, eu não sou doutor em bambu, né, eu não fiz doutorado em bambu. Mas, assim, numa das minhas idas lá na Embrapa Sernargem, no laboratório de cultura de tecidos, levando meus alunos da disciplina de silvicultura clonal, né, numa aula prática. Aí o Dr. Johnny, que é um pesquisador da Embrapa, onde nós temos alguns trabalhos juntos, né, no qual também aqui eu cumprimento, ele falou assim: Anderson, eu estou mandando um trabalho, um projeto, não quer colocar a parte com bambu, não quer colocar a parte de viveiro? E assim começou. Assim começaram os trabalhos, né, aí com a produção de mudas de bambu. Então, nesse primeiro trabalho, quando a gente começou a fazer uma pesquisa bem básica. Nós pensamos assim, porque eu comecei a ler, né, a estudar, e um dos gargalos que nós temos quando nós falamos de plantio de bambu, plantio comercial, estabelecer toceiras, é a falta de mudas, é a falta de protocolos específicos para a produção de mudas clonais de bambu. Então, nós precisávamos dar o pontapé inicial. Quais os propágulos nós vamos testar, né? Quais substratos nós podemos utilizar? E eu queria fazer uma coisa, um tipo de trabalho que fosse o quê? Que fosse reproduzível, né? Então, nós começamos a testar, aí nós escolhemos, a partir de estudos na literatura, né, de outros artigos de fora do Brasil, aí a gente começou a testar. Então, nós optamos por utilizar o disco de colmo, né, principal. O bambu é uma gramínea, né? Então, a gente tem colmo, né? Esse aqui é um disco, né? Um pedaço do colmo contendo a gema com uma brotação lateral, tá? Nós temos aqui, ó, uma rebrota lateral, né? Então, onde nós pegamos aí essa rebrota e também testamos, e nós utilizamos também um outro tipo de propágulo, foi o disco contendo uma gema, tá?
E como substrato, como nós queríamos que fosse reproduzível, né? A gente utilizou a terra de subsolo somente como testemunha, terra de subsolo mais substrato bioplant, na proporção de 1:1, 50% de terra de subsolo, 50% de bioplant, substrato comercial, terra mais esterco, também na proporção 1:1, terra mais vermiculita. A vermiculita é um material inerte que ela tem como principal característica absorver água e aumentar a porosidade do substrato. E nós utilizamos também a terra mais um outro substrato comercial, o Plantmax. Nós utilizamos esses dois substratos comerciais, que são substratos comerciais bastante utilizados para a produção de mudas de espécies arbóreas, né? No qual nós tínhamos já realizados outros tipos de trabalhos. Então, para esse experimento, nós utilizamos duas espécies de bambu. Utilizamos o Dendrocalamus asper, que é uma espécie, do ponto de vista comercial, bastante utilizada. É um bambu, vamos dizer assim, um pouco mais rígido. E o Bambusa vulgaris, variedade vitata, que é um bambu que ocorre bastante aqui no Distrito Federal, e vamos dizer assim que é um bambu bem sem vergonha, vamos dizer assim. E aí nós disponibilizamos, então, esse experimento, né, em 15 tratamentos, 3 tipos de propágulo e 5 composições de substratos, né? Nós avaliamos, então, algumas características, né, das mudas que nós produzimos, né, a partir desse experimento, e esse experimento foi avaliado num período de 180 dias, né? Ou seja, 6 meses, né? Então, o que a gente encontrou para Dendrocalamus asper? Nós encontramos qual foi o melhor propágulo, né? E qual foi o melhor substrato. O melhor propágulo que nós encontramos foi o quê? O propágulo disco contendo a gema. Vou voltar aqui um pouquinho, que é esse aqui, ó, o C. Então, esse propágulo C, ele foi o melhor para todas as características, tá? E contendo o quê? Aquele substrato contendo a terra mais o substrato comercial bioplant. Então, nós analisamos, né? E nós chegamos, então, a mudas, né, com mais de 1,20 m de altura, né, para o tratamento 3. Então, tanto na altura, no número de brotos, né, porque a partir do momento que a muda vai crescendo, ela vai emitindo brotações, como o saquinho era grande, né, tendendo a conduzir já uma pequena toceira, né? Então, a gente teve um número de brotos aqui, ó, no saco plástico, acima de 30, né, nesse tratamento, onde nós tivemos aí um incremento, né, na altura da primeira avaliação aos 120 dias, da outra avaliação aos 180 dias de 89 centímetros, e tivemos uma diferença de incrementos aí, ó, de 12 brotos, né, da primeira avaliação para a última avaliação neste melhor tratamento, tá? Nós avaliamos também o número de folhas, onde o tratamento 6, né, o substrato comercial, mais o propágulo disco, também teve aí um incremento de 1,21 folhas. Então, olha só, ele estatisticamente, esse tratamento, ele foi superior, né, nos 3 períodos de avaliação. E no diâmetro da toceira, nós tivemos aí um diâmetro aos 180 dias, né, o maior diâmetro foi de 45 centímetros. Então, nós definimos, nesse experimento básico, qual o melhor propágulo para essa espécie e qual o melhor substrato. Nós passamos para avaliar a questão do sistema radicular, né? Então, nós fomos lá, tiramos a muda do substrato, lavamos as raízes, e uma das coisas que nós fizemos foi o quê? Nós medimos essas raízes. Então, na medição das raízes, né, aos 180 dias, nós encontramos mudas com sistema radicular de 52,1 centímetros e com aproximadamente 28, né, raízes, né, aproximadamente aí desse sistema radicular.
A partir daí, nós fomos, então, para outra espécie, que foi o Bambusa vulgaris. Então, no Bambusa vulgaris, né, nós também encontramos esse mesmo tratamento, foi o tratamento que possibilitou a produção de mudas mais vigorosas quando comparados com os outros tratamentos, tá? Então, nós tivemos um incremento aí da primeira avaliação para a última de 1,12 m, bastante grande, né? E nós obtivemos também, com relação ao número de brotos, o número de 31 brotos, tá? Com relação ao incremento no número de folhas, né? Foram 22 folhas, considerando aqui de incremento, de ganho, da primeira avaliação para a última. E também nós tivemos aqui, em diâmetro da toceira, aos 180 dias, nós tivemos aí as mudas sendo conduzidas com mais de 1 metro de diâmetro na parte superior. Também no tratamento 6, utilizando substrato comercial, bioplante, colocando o propágulo disco no substrato. Então, o que nós avaliamos? Nós avaliamos que definimos um substrato e definimos também um propágulo. A partir daí, né, nós também fomos avaliar a questão da parte da raiz do Bambusa vulgaris, onde nós também encontramos, né, uma diferença, né, do sistema radicular aí em torno de 78 centímetros, né, do tratamento de maior valor para o tratamento de menor valor, e nós encontramos também o número de raízes em torno aí de 57 raízes aos 60 dias para o maior tratamento. Então, para essas duas espécies, esse tratamento ele foi o melhor tratamento, né? E aí é o seguinte, como nós estamos aqui na região do Brasil Central e nós temos um déficit hídrico, né, bastante grande, principalmente nesse período de seca, aqui em Brasília, embora chover bem, as chuvas são muito concentradas. Então, as chuvas, elas vão de outubro a março, né? Até meados de abril, vamos dizer aí. Depois de abril até lá até lá outubro, não chove. E o que acontece? Nós temos uma diferença de amplitude térmica, principalmente no inverno, muito grande. Não sei se vocês vêm acompanhando aí na televisão, né? Então, tem dias que dá amplitude térmica aí mais de 23 graus, 24, 25 graus no dia, né? Considerando a temperatura da madrugada com a temperatura lá do meio-dia. Fora que lá no meio-dia, no inverno, igual hoje, nós estamos no inverno, embora hoje está um dia mais quente. Mas só para vocês terem uma noção, nós tivemos a temperatura de 36, 37 graus, com a umidade relativa do ar em torno aí de menor de 15%. Então, essas mudas, elas sofrem muito. E o viverista, o que acontece? Ele tem um custo muito elevado com a questão da água. A água hoje é um recurso que não é barato, né? Fora a questão ambiental, que, de certa forma, nós temos que levar em consideração que pensar na preservação do lençol freático, né? Que muitos viveiros aqui utilizam poço artesiano. Então, só para vocês terem uma ideia, eu já tive a oportunidade de estar fazendo pesquisa num viveiro, né? E o viveiro fechar por ter problema na irrigação, mesmo tendo 2 poços artesianos. Então, assim, o uso do hidrogel, nós tínhamos no passado, quando a gente estava desenvolvendo essa tese, uma linha de pesquisa muito significativa utilizando hidrogel, onde nós testamos com eucalipto, testamos com nativa, testamos com exóticas, né? Então, o que são os hidrogéis? Os hidrogéis são géis hidrofílicos, né? E eles são considerados superabsorventes, porque eles podem absorver até 4.000 vezes o seu tamanho. Então, eles absorvem a água e vão liberando aos poucos para a muda, mantendo o quê? Mantendo o substrato úmido. Então, ele é um produto, como eu disse, ele é um insumo
que ele é utilizado lá na agricultura, ele é utilizado lá nas árvores, que ele também, nós testamos ele aqui na produção de mudas de bambu. Então, ele é um produto sintético, é um produto petroquímico, produzido tanto petroquímico quanto de poliacrilamida, né? Então, ele é um monômero utilizado industrialmente, né? Ele possui ácido acrílico e pode ser produzido também de acrilamida. Só para vocês terem uma ideia, ó, aqui mostra antes dele absorver água e depois o quanto que ele pode aumentar de tamanho. E outra coisa importante dos hidrogéis, eles não só absorvem água, eles absorvem também aqueles macro e micronutrientes que são solúveis em água. Então, ele tem uma contribuição também bastante importante do ponto de vista nutricional. Por quê? Porque ele libera também, lentamente, macro e microelementos. Aqui está uma figura que mostra como que funciona essa capacidade do hidrogel de absorver água nas suas partículas e como a água ela fica armazenada, né, na estrutura química do hidrogel. Aí, para essa água ser liberada, né, ocorre algumas quebras e essa água ela é liberada aí para as plantas. Bom, então, na propagação vegetativa, né, quando nós falamos na produção de mudas clonais, que eu já evidenciei aqui para vocês a questão da importância do enraizamento, da importância de se formar esse sistema radicular fasciculado, né? E qual o grande detalhe desse sistema radicular fasciculado? Essas raízes são raízes muito finas, né? Então, essas raízes, se elas entram em dessecação, são tipos de tecido que morrem com muita facilidade. Então, elas necessitam de proteção contra essa dessecação. Então, os hidrogéis, eles contribuem de forma muito significativa com relação a essa proteção da dessecação. Outra questão importante na propagação vegetativa é o aumento da condutividade de fluxo. Com isso, a gente tem uma menor energia para absorção de água, né? E o hidrogel, ele aumenta essa questão da condutividade de fluxo. A gente tem também o preenchimento de espaços aerados no solo, né? Então, isso contribui também para que a água ela possa estar, de ponto de vista disponível, mais para que as raízes possam ter acesso a essa área úmida, tá? Então, num outro experimento, o que a gente testou? Nós testamos os 3 propágulos, aqueles mesmos 3 que nós utilizamos no experimento anterior, e aqui nós utilizamos o melhor tratamento, que foi aquele de bioplant com o disco, e nós incorporamos o quê? O hidrogel incorporado ao substrato. Aí nós utilizamos diferentes doses, nós utilizamos aqui algumas doses que nós já tínhamos conhecimentos de outros trabalhos que nós desenvolvemos com as árvores, porque quando a gente fala de muda no viveiro, fala de colocar hidrogel no saco plástico ou hidrogel no tubete, a gente tem que tomar muito cuidado com a quantidade que a gente incorpora desse hidrogel no substrato, porque senão ele incha muito. E o que acontece? Ao ele inchar, ele expulsa o substrato para fora do recipiente. Então, nós chegamos num limite aí, a partir das outras pesquisas, em viveiro, que 4 gramas do hidrogel seco misturado por litro de substrato é uma quantidade ideal para que o hidrogel ele absorva a água e não expulse o substrato do recipiente. Por isso que nós chegamos a esse limite até 4 gramas por litro de substrato. E aí, nós utilizamos também as 2 espécies que nós utilizamos no outro experimento, que foi o Dendrocalamus asper e o Bambusa vulgaris variedade vittata, né? Então, só para vocês terem uma ideia, novamente, né, aqui alguns gráficos mostrando aqui a análise de regressão, novamente o disco foi, né, aos 180 dias, o propágulo
que melhor teve também resposta utilizando o hidrogel. A gente tendo mudas aí aos 6 meses, né? 180 dias, mudas com 117 centímetros de altura. Olha, comparado só o substrato sem o hidrogel, mudas de 25 centímetros. Se a gente compara uma muda de parte aérea de 25 centímetros com uma muda de 1 metro, quase 1,20 m, nós vamos jogar aí quase aí 5 vezes o tamanho em altura da parte aérea. Então, isso do ponto de vista dessa muda ser uma muda mais robusta, de ser uma muda que for levada para o campo, ela conseguir se estabelecer melhor, é muito significativo. Outra questão que nós avaliamos aqui foi também para Bambusa vulgaris, né, vitata, onde nós tivemos mudas aí com 4 gramas de hidrogel de 113 centímetros. Mudas de quase 50 centímetros, quando comparada lá com Dendrocalamus, né? Mas ele é uma espécie que tem maior crescimento, mas a gente percebe que, nós, ao final do experimento, nós temos um ganho também bastante significativo usando o propágulo disco e incorporando 4 gramas de hidrogel ao substrato. Esse hidrogel, como eu disse, ele é incorporado seco, para cada 1 litro de substrato, eu coloco 4 gramas de hidrogel seco, tá? Nós avaliamos o número de brotos, né? Então, o número de brotos aqui também, para Dendrocalamus, usando hidrogel, nós tivemos 49 brotos, em detrimento de 21 para testemunha, e no Dendrocalamus, do Bambusa vulgaris, 64 brotos em relação a 23. Para todas as características, né, nós obtivemos resultados promissores com a incorporação do hidrogel. Também no número de folhas, 55 folhas em relação a 26, para a Bambusa vulgaris, 70 em relação a 45. Diâmetro da toceira, também a toceira estava quase o dobro, né, do tamanho do diâmetro, quando incorporado com hidrogel, quando comparado com a testemunha sem a utilização do hidrogel. E quando nós partimos para a avaliação do sistema radicular, também para as duas espécies, nós tivemos resultados bastante promissores quando nós falamos de número de raízes, né? Para 2 espécies aí, quase 3 vezes mais o número de raízes quando utilizamos o hidrogel incorporado. Bom, esses resultados foram resultados, então, bastante promissores aí da tese do Ludovico. Foi uma parte esse foi um capítulo da tese, né? A tese tem outra parte. Nessa tese também nós introduzimos uma coleção de bambu na fazenda da UNB, né? Uma área em campo, tá? E um outro trabalho que nós tivemos, que nós orientamos, nós utilizamos o lodo de esgoto, incorporando ele ao substrato na produção de mudas de bambu. Só para vocês terem uma ideia e conhecimento do cenário aqui de Brasília, né? Hoje, Brasília, nós temos aí mais de 3,5 milhões de habitantes, né? Segundo o censo de 2022, nós somos a 3ª maior metrópole do Brasil, né? Perdendo apenas para São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje, em 3º lugar, vem Brasília, né? Quase se tornando uma megalópole, né? Nós temos aqui em Brasília 16 estações de tratamento de esgoto, né? Então, nós temos produzidos aí, né, 40 toneladas de esgoto, né, por dia. E aqui em Brasília, como nós não temos um parque industrial muito grande, grande parte desse esgoto é o esgoto doméstico, né? Então, aqui na caracterização química, né, do esgoto daqui do Distrito Federal, não é um esgoto que tem uma grande concentração de metais pesados. Então, ele é um tipo de esgoto que ele pode ser utilizado, né,
E essa reutilização, né, ela vai muito dentro desse contexto do ponto de vista daí da supressão dos recursos ambientais, principalmente quando a gente fala nessa questão de geração de resíduo, né? Esgoto, lodo de esgoto é um resíduo que é produzido no mundo inteiro e é um problema hoje no mundo inteiro. Então, a gente tem um grande desafio quando a gente fala nessa questão de supressão de passivos ambientais, é a questão da utilização do lodo de esgoto, né, desse tipo de resíduo, em outra cadeia produtiva. E nós aqui também tivemos uma linha de pesquisa já realizamos em parceria com a CAESB, né? A CAESB é a nossa companhia de abastecimento sanitário aqui do Distrito Federal, onde ela nos forneciam, né, o lodo. Então, nós tivemos uma parceria aí com a CAESB e nós fizemos alguns trabalhos também, incorporando esse lodo de esgoto em espécies exóticas, espécies nativas, espécies leguminosas, usadas para recuperação de áreas degradadas, e nós testamos também com a produção de mudas do bambu, né? Então, a CAESB, que é a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ela tem uma resolução, né, de 2006, que o lodo de esgoto ele é um sedimento secundário, residuário dos sistemas de tratamento de efluentes, que, quando utilizado de maneira benéfica e segura, é também denominado biossólido, né? E ele pode ser aí recomendado para a produção de mudas, né? Então, como que foi feito o teste, né? Também nós testamos aqui nesse trabalho de monografia da Mariana, tá? 3 propágulos diferentes: a rebrota lateral, mais o disco de colmo, também a rebrotação e o disco contendo a gema. E como que foi feita a incorporação do lodo? Então, o lodo ele foi incorporado ao substrato em proporções em porcentagem. Para cada litro de substrato, né, utilizado, eu incorporava 900 substrato, 100 ml de lodo, 700 ml de substrato, 300 de lodo, 500 ml de substrato, 500 de lodo. E assim foi feito, então, só para vocês entenderem as incorporações. E nós avaliamos aí, então, nas mudas de bambu, né, que foram as mudas de bambusa vulgaris. Nós utilizamos o bambusa vulgaris apenas aqui, porque era uma monografia de graduação, né, era um trabalho que era um trabalho um pouco mais simples, né? E como o bambusa vulgaris ele é uma espécie de boa resposta, nós utilizamos ele. E aí, o que a gente observou? Nós observamos aqui, ó, que a incorporação de lodo, né, também aqui aos 180 dias, para o propágulo disco, né, contendo a gema, nós encontramos aí, ó, mudas com quase 1,60 m de altura, incorporando, né, 30% de lodo de esgoto incorporado ao substrato. Aqui nós avaliamos o número de brotos, tá? E encontramos também um aumento aí bastante significativo nesse número de brotos aí das mudas. Bom, como considerações finais, né, para a gente caminhar aí, para nós encerrarmos aí a nossa palestra, né, vamos falar um pouco sobre a questão: qual o nosso objetivo de estabelecer as mudas, gerar protocolos? Todo objetivo está associado ao quê? A consolidação da cadeia produtiva no bambu no Brasil. Então, um dos nossos objetivos, como grupo de pesquisa, como eu representando hoje o CPAB, quando eu fiz esses trabalhos, esses trabalhos, na verdade, eu nem participava muito diretamente do CPAB, eu vim participar depois. O ano passado eu assumi a direção, mas um dos grandes desafios é o quê? Suprir os gargalos que nós temos na cadeia produtiva. E um desses gargalos é estabelecer protocolos de produção de mudas em grande escala para que nós possamos atingir aí uma escala comercial. Um outro desafio que nós temos aí ainda dentro da cadeia produtiva do bambu está associado à lei número 12.484 de 2011, que institui a Política Nacional de Incentivo ao Manejo
sustentável, desculpa, e ao cultivo do bambu. Então, essa lei ainda está em fase de tramitação para ser regulamentada. Então, dos grandes desafios é a questão da regulamentação da lei. Semana que vem, até nós vamos ter uma reunião bastante importante aqui em Brasília, na qual eu vou participar, que é o estabelecimento da Frente Parlamentar do Bambu, né? Então, com isso, nós esperamos que nós consigamos a regulamentação da lei e começar a institucionalizar essa questão da cadeia produtiva do bambu no Brasil. Outra questão que nós temos bastante importante é o uso dos plantios, né, e da cadeia produtiva do bambu voltado para os passivos ambientais. Quando eu falo de passivos ambientais, está associada aí à recuperação de áreas degradadas, a essa questão das contribuições do bambu para essa questão de melhoria das condições de solo, ciclagem de nutriente, contribuir para essa questão de permeabilidade e drenagem do solo, contribuir para essa questão de manejo de bacia hidrográfica, contribuir também na questão climática através do sequestro de carbono, já que o bambu é uma gramínea e ele tem essa capacidade de sequestrar carbono muito mais eficientemente, muito mais rápido do que as árvores, por exemplo, no qual eu trabalho, né? Reforçar o uso do bambu no contexto ambiental no Brasil, principalmente nas propriedades rurais, nas reservas legais, e fazer com que ocorra o manejo dessas touceiras e contribua principalmente, não só dentro desse contexto ambiental, mas também para a diminuição da vulnerabilidade social no Brasil, investir em pesquisas, né, que possam consolidar a cadeia produtiva do bambu, principalmente como análise econômica, voltada tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo, né? A geração de novas tecnologias, como, por exemplo, a nanotecnologia, que hoje está muito crescente, né? Dentro do setor econômico, do setor produtivo brasileiro e dentro do agronegócio, e também a geração de novos produtos a partir do bambu, como uma nova linha de pesquisa que nós temos junto com o professor, que é o professor Cícero, aqui da UNB, que ele trabalha com biochá produzido a partir do bambu, tendo como propósito produzir um novo biofertilizante. Então, nós temos alguns gargalos, alguns desafios. Eu coloquei aqui, antes de encerrar, algumas fotos, só para vocês entenderem a magnitude de como funciona a coleta dos propágulos do bambu. Essa primeira foto é uma área lá na fazenda da UNB, onde nós temos um plantio de Dendrocalamus asper. Esse aqui esse que está com a motosserra, nosso garoto propaganda, senhor Sebastião. O senhor Sebastião, ele coleta os colmos. A partir das coletas do colmo, ele faz a desrama desses colmos, depois passa esses colmos na serra elétrica até nós obtivermos aí o disco contendo a gema. Posterior a isso, esses discos são levados para o viveiro, colocado no saco plástico com o substrato, e a partir daí nós temos, então, o início da produção de mudas clonais. Eu gostaria de agradecer, aqui fazer um agradecimento novamente. Agradeço a todos vocês que estão aí assistindo a essa palestra, agradeço a atenção de vocês, espero ter contribuído de forma significativa e trazendo um pouco aí das nossas pesquisas, e espero, com os nossos dados, ter contribuído aí também para agregar um pouco mais conhecimento a vocês a respeito da produção de mudas clonais do bambu. Muito obrigado, boa noite a todos, e eu agradeço imensamente a atenção de todos vocês, e estou aberto aí para perguntas e questionamentos. Muito obrigado a todos vocês. A gente agradece, Anderson, pela palestra, foi muito interessante, uma pesquisa muito rica. Agora a gente vai partir para o cenário de perguntas, viu? Tivemos bastante pergunta aqui no chat. Ah, tá ótimo. A primeira aqui foi do Nelson Fontes, que perguntou qual espécie estava sendo falada na palestra, que depois você comentou, né?
Sim, foram 2 espécies, Dendrocalamus asper e Bambusa vulgaris, variedade vitata. Depois eu fiz uma pergunta, inclusive, que foi quais foram os critérios para a escolha dessas espécies do bambu? O critério para a escolha dessas espécies, a Bambusa vulgaris foi por ela ocorrer muito aqui, tem muita toceira aqui em Brasília. Então, nós queríamos trabalhar com uma espécie que nós já sabíamos que ela dava bem às nossas condições climáticas aqui do Brasil Central. O Dendrocalamus asper, ele foi escolhido em função de ser uma espécie comercial e, a partir dele, nós podemos obter aí múltiplos produtos a partir do bambu. Então, o Dendrocalamus foi mais mesmo o viés comercial, que é uma espécie bastante importante e no qual nós não tínhamos conhecimento por ser uma espécie exótica. Tá certo, obrigado. O Nelson levantou a mão, pode falar, Nelson. Não, na verdade, seria para ver se a gente consegue ter acesso a essa palestra, né, esse arquivo PowerPoint, e, ao mesmo tempo, ver a possibilidade de você responder outras perguntas. Né? Na verdade, existem outras espécies de bambu. Eu vou digitar o meu e-mail aqui, ó. Sim. Aqui no chat, para que vocês tiverem mais perguntas, né? Existem outras perguntas, inclusive, aqui no chat. Bastante, foi muito interessante, cheio de perguntas. Tá, aqui eu coloquei aqui o meu e-mail, tá? Ótimo. Vamos lá, mas assim, nós vamos tentando responder todas, vamos lá. Não, vai dar tudo certo. A próxima pergunta foi do Nelson Fontes também, que ele perguntou se o hidrogel ele é colocado em pó ou colocado de forma hidratada fornece resultados diferentes. Ele é colocado, Nelson, ele é colocado seco. Então, você coloca ele seco, mistura ele ao substrato, enche o saquinho, entendeu? E depois você molha o substrato. Depois é que você vai irrigar. Tá, você chegaram a testar, colocar o hidrogel já hidratado, e isso aí teve algum resultado diferente? Qual é o problema de colocar o hidrogel hidratado, Nelson? É porque o substrato vai ficar muito cheio. Aí, quando entrar no período de dessecação, esse hidrogel pode diminuir o volume, você tem muito bolsão de ar dentro do seu substrato. Entendi. Respondido, amigo? Respondido. A outra pergunta também foi do Nelson, que foi qual tipo de adubação química é utilizada com melhor resultado? A adubação química, Nelson, geralmente a gente utiliza, na adubação química, eu esqueci de falar, né? Desculpa. A gente utiliza em torno aí de 300 gramas de osmocote para cada litro de substrato. E como adubação de cobertura, a gente utilizou 0,3 gramas de NPK por muda e 0,1 grama de FTE por muda. Sim, NPK, qual deles? 20,020? O que tem a maior concentração de fósforo e nitrogênio. Tá. Uhum. Tá, foi 0,3 gramas por muda de NPK, qual é o outro? FTE BR12. Ah, tá, o micronutriente. Os micronutrientes. Uhum. Essa adubação base, Nelson, que a gente usa em viveiro, quando a gente monta experimento aqui. A adubação é um mundo, então você vai encontrar diferentes recomendações. Essa é uma das que a gente sempre usa aqui, tá? Tá, esse FTS, vocês usaram quantas gramas? 0,1 grama por muda. 0,1 por grama, tá. Aí você coloca no regador, né? Sim. E seria uma festa de irrigação, né? Isso. Na verdade, a gente chama essa adubação com NPK e FTE, a gente chama de adubação de cobertura. Tá. E a outra que você usa com o osmocote ou basocote, que são produtos comerciais, você incorpora no substrato. Tá. Pode passar para a próxima pergunta, então? Pode. A Maria Luísa Carvalho Monteiro perguntou: Anderson, você estudou regressão para diversos fatores. Você acredita que o uso dessas técnicas de propágulos e produção de mudas também pode aumentar a resistência dos colmos? Maior número de fibras, talvez? Ou até diminuir o tempo de maturação do indivíduo, atualmente conhecido entre 4 a 6 anos, para uso estrutural? Volta de novo que eu me perdi na pergunta. Você acredita que o uso dessas técnicas de propágulos e produção de mudas também pode aumentar a resistência dos colmos? Ou até diminuir o tempo aí é o seguinte, não, deixa eu te falar, aí é o seguinte, aí é o seguinte, resistência de colmo, aí nós já vamos falar de técnicas de melhoramento. Aqui eu ainda não estou falando de técnicas de melhoramento, eu só estou falando de produção de mudas clonais. Então, assim, para eu conseguir melhorar a característica de um determinado genótipo, aí eu tenho que utilizar de técnicas de melhoramento. Quando se fala de melhoramento de bambu no Brasil, a única coisa que a gente tem é a cultura de tecidos para produzir clone. Eu produzo em viveiro, o Johnny produz em cultura de tecidos. Mas do ponto de vista de melhorar
característica, ainda que eu saiba, nós não temos muito trabalho ainda não. Então, vamos gatinhar. Tá. Um dos grandes desafios que a gente tem, qual é o nome da pessoa que perguntou? Maria Luísa. Maria Luísa, é antecipar o florescimento. Antecipar o florescimento, Maria Luísa, já seria, assim, um grande desafio do ponto de vista de melhoramento, até para a gente poder produzir, fazer cruzamentos controlados para produzir e melhorar as características que você está querendo. Entendeu? Anderson, complementando essa pergunta, eu já vi alguma coisa dizendo que quando o bambu está próximo ao florescimento, se você tirar algum material vegetativo dele, essas mudas também teriam o mesmo tempo para poder morrer? Isso é verdade ou é mito? Olha, já que você está... Porque é o seguinte, quando ele está próximo, eu acredito que ele vai concentrar toda a sua energia, seu carboidrato, né, suas vias metabólicas para a produção da semente. Então, o propágulo ele já vai estar entrando em senescência. Sim, eu acredito sim. E eu acredito que o propágulo ele não vai ser um propágulo responsivo. E é difícil você saber se está nesse momento ou não, difícil, né? É muito difícil mesmo. Mas assim, Nelson, dentro do melhoramento, nós podemos fazer rejuvenescimento de propágulo, tá? Nós temos técnicas para rejuvenescer. Hoje, com árvores a gente faz isso. A própria técnica de clonagem, Nelson, é considerada uma técnica de rejuvenescimento. Tá? No bambu, qual que seria a forma para isso? Eu digo assim, você vai plantar lá, sei lá, 2.000, 3.000 hectares. Olha, Nelson, eu usaria a técnica da clonagem para rejuvenescer. Clonar várias vezes e aí você rejuvenesce. Entendi. Interessante. E só terminando a pergunta da Maria Luísa, né? Sim. Ou até diminuir o tempo de maturação do indivíduo para uso estrutural. Então, isso, mais ou menos, eu acho que foi o que você respondeu agora, né? Sim, assim, Maria Luísa, diminuir tempo de maturação, isso é muito difícil, porque assim, as espécies elas têm um tempo de idade cronológica, né? Uhum. Tem idade cronológica, tem idade do ponto de vista de tempo que ela floresce. Então, aí a gente tem que conhecer assim a idade cronológica dela muito detalhadamente. Você tem que ter um conhecimento muito grande assim de quantos florescimentos ela já teve, se é uma toceira assim, que está entrando em senescência ou não, tá me entendendo? Aí é melhor ir para o lado do melhoramento, aquela coisa que eu disse anteriormente, entendeu, Maria Luísa? Entendi. Você me desculpa a pergunta, assim, mas não é a minha área. Nós estamos aqui para responder e espero conseguir responder todas. Certinho. Eu perguntei mais voltado assim para engenharia civil, né? Que nós do Sim, não, eu entendo. Que a gente estuda mais nesse caminho. Maria Luísa, essa questão de resistência também está muito ligada na questão quando você vai coletar o material na toceira e depois no processo de secagem. Você tem toda uma técnica que você pode agregar valor de resistência à peça que você trabalha. Sim. Eu não sou da área de tecnologia, mas eu tenho um pouquinho, já ouvi falar algumas coisas. Certinho, então. Muito obrigada. De nada. Anderson, mais uma questão relacionada à complementação desse assunto. Sim. Como a gente não tem como saber a idade cronológica de uma toceira de bambu, né, que você vai tirar os clones, existe alguma dica rápida para você estimar a idade em campo? Olha, Nelson, uma das coisas assim, porque uma das coisas que eu não posso falar para você que não tem já algum estudo, eu acredito que fora do Brasil, na China, por exemplo, acredito eu que nós já tenhamos técnicas para conseguir saber a idade de toceira. Sim. Aí, como eu disse a você, eu vou ficar devendo essa, mas eu acredito que nós já tenhamos tecnologia o suficiente para saber. Tá. Do tipo diâmetro. Eu não vou saber te falar qual técnica que é essa. Tá. Mas como eu trabalho com clonagem, eu sei te dizer que eu tenho certeza. A clonagem ela é utilizada como técnica de rejuvenescimento. Sim. A próxima pergunta aqui é minha, eu imagino que seja mais ou menos o que você falou, né? E como eu estou deglutindo o assunto, acabei de chegar para mim, o assunto eu estou um pouquinho em dúvida, né? Mas foi o seguinte. Pode perguntar. O uso dessas técnicas interfere em aumentar o surgimento de brocas no bambu? Eu pensei nisso porque com a incorporação da... Deixa eu te falar uma coisa. Quando você clona, você vai clonar. A característica genética da espécie, ela vai se manter. Né?
Então, você vai clonar para você rejuvenescer. Então, esse broca, essas coisas, está ligado à questão de manejo de pragas. Hoje, nós temos a professora Cristina, que também eu quero cumprimentar aqui, né? E mandar o meu abraço. Ela é entomologista. Naquele plantio nosso lá da fazenda, ela está estudando a identificação de insetos fitófagos, justamente nessa linha de pesquisa voltada para ataque de pragas e até mesmo essa questão de controle e até mesmo um indicativo de como a entomofauna pode ser um indicativo dentro do plantio de bambu de indicativo de biodiversidade. Certo. A próxima pergunta é do Ricardo Latini, e ele perguntou: Anderson, boa noite. Agradeço pela apresentação, bastante interessante. Tenho 3 perguntas. Sim. Qual idade do colmo de Dendrocalamus asper você considera melhor para fazer a retirada dos propágulos disco? Olha, meu amigo, assim, eu sugiro você não pegar propágulos muito velhos da toceira, entendeu? E se possível, você pegar discos que estão localizados mais um pouco abaixo, não muito acima, tá? A recomendação é essa. Respondido, Ricardo? Sim, ótimo, agradeço, Anderson. Ok. Abraço. Tem mais duas perguntinhas aí. Outra pergunta que ele fez foi: em qual posição e profundidade os discos de Dendrocalamus asper foram dispostos no solo no experimento do trabalho do José Raimundo? Tá, não foi colocado no solo, foi colocado, eu esqueci de falar também, foi no saco plástico de 35 por 25, tá, Ricardo? Como é bambu, disco, então a gente colocou no saquinho e colocou o disco na horizontal. E aí cobriu um pouco um disco aí com uns 2, 3 centímetros de substrato. E a gema você deixa um pouquinho para fora. Ótimo. Ótimo? Beleza. A última pergunta do Ricardo foi: acredita que utilizar o disco como propágulo seja melhor que um pedaço do colmo com 2 nós, com gemas nas extremidades? Ricardo, quando a gente pensou nessa pesquisa, a gente pensou uma produção em grande escala. Perfeito. Tá? Então, mas vocês têm... porque o que a gente vê de produção de mudas, tem gente que enterra o colmo inteiro, não é verdade? Você já viu isso, né? Sim. E depois parte, não é? Sim. Aí eu te pergunto assim, vamos produzir muda para 20 hectares, 50. Perfeito. Respondido. Se você produzir também a partir das folhas secundárias, dessa ramificação aí, também com brotos, com gema, não seria uma alternativa boa? Eu digo porque, numa grande escala, você também precisa de muitos bambuzais, né, para poder produzir. Sim, então, Nelson, um dos grandes gargalos que nós temos é falta de local para coletar. Por isso que a gente tem uma área de plantio de Dendrocalamus lá na fazenda. Porque uma das primeiras coisas que a gente pensou como centro de pesquisa, nós temos que estabelecer uma área em campo para a gente ter onde coletar. É um laboratório vivo. Sim. Hoje, para nós temos o trabalho do Biochar, a gente está coletando material lá. O estudo da entomologia está sendo feito lá. E o estudo de ciclagem de nutrientes, entendeu? Então, é um laboratório vivo para nós lá hoje. A outra pergunta foi do Nelson também. Sim. E ele perguntou se existem pesquisas sobre o Bambusa tudoides e Philostachys aurea nessa área. Não, então, eu vou começar a fazer umas pesquisas com o Philostachys voltado para a produção de brotos. Eu estou até estou iniciando, tá? Ainda só estamos conversando ainda, fazendo planejamento, montar um experimento junto com a Secretaria de Agricultura aqui do Distrito Federal, onde nós vamos estabelecer a área com o Philostachys voltada aí para a produção de brotos. Tá. A produção de mudas seria repicagem de raiz mesmo, né? A produção de mudas seria dessa forma aí. Eu vou testar dessa forma aí, que é o protocolo que eu tenho. Aí depois, o ano que vem, eu te falo se deu certo ou não. Se eles me convidar de novo. Essa planta é excelente para contenção de taludes, né? Uhum. Usado rodovias. Aquela questão, assim, que uma das coisas que a gente tem de desafio é essa questão de passivos ambientais. E uma dessa questão na China, eles utilizam muito para essa questão na China,
vou falar só China aqui, mas não é só China, não, fora do Brasil, né? Eles utilizam muito essa questão do bambu para contenção de taludes. Sim. Vocês estão vendo, gente, que é um mundo ainda que a gente tem que estudar. Vocês estão percebendo, né? Sim, sim. É muita Inclusive, coisa. tem um livro do Antônio Salgado, né? Que ele é um livro só sobre bambu. O livro tem mais de 300 páginas, né? E ele não esgota o assunto. Nelson, bambu, quando a gente eu falei para você, eu não sou doutor em bambu. Eu comecei em bambu por acaso. Estou gatinhando. Sim. Então, assim, nós temos ainda muito que estudar, viu, gente? Então, assim, se vocês quiserem virar bambuzeiro, né? Como eu acho que eu virei bambuzeiro, né? Mas se vocês quiserem virar bambuzeiro, temos coisa para estudar, assim, ó, é um mundo. Sim. Inclusive, tem muita gente produzindo, quer dizer, algumas pessoas produzindo para carvão, né? Sim, para energia. Não, carvão até de uso doméstico. Exatamente, para energia. Grande poder calorífico. Exatamente. Energia. Que é um dos grandes, quando a gente começa a estudar o cenário futuro do Brasil, o Brasil tem um grande potencial para a produção de florestas energéticas e também produzir energia a partir dos plantios de bambu. Sim. Grande mesmo. Grande por quê? Vou explicar para vocês. Vamos comparar o preço do nosso hectare. Aqui no Brasil, o preço do hectare nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Nossas terras, nós somos um país continental, nossas terras são baratas quando comparadas com outros países do mundo. O que nos falta é o quê? Políticas públicas. Por isso que é importante essa questão da regulamentação da lei nacional. Não sei se vocês acham que eu estou falando besteira. Outra pergunta do Nelson foi se você tem dados sobre o custo de produção. Custo? Isso. Meu amigo, olha, o custo de produção eu não tenho. Deixa eu te falar uma coisa. Tem uma monografia da professora um aluno da professora Crisley, que ela fez ela é da área de economia. Ela fez uma análise econômica, o menino chama Luiz Felipe, e ela, professora Crisley. Vou digitar aqui no chat. Você entra lá no repositório da UNB, que você consegue acessar essa monografia, tá? Ótimo. Espera aí, Crisley, o aluno, Luiz Felipe. Eu fui parte da banca da defesa dele. Eles fizeram uma prognose de um cenário de plantio de bambu e veio essa questão de financiamento, retorno, aquelas coisas lá, análises econômicas lá, também são importantes. Sim. Porque assim, Nelson, não dá para a gente pegar tudo, entendeu? Porque, assim, é muito difícil, porque, assim, e até no departamento a gente tem as cadeiras, né? Tem o professor de economia florestal, então a gente não entra muito como se diz, na praia do vizinho, né? Entendi. Outra pergunta que teve também do Nelson foi se chegaram a testar diferentes espaçamentos no plantio do bambu. Se bem que depois é só produção. Nelson, lá na nossa área, no Dendrocarpus nós fizemos o plantio de 9x4. 9x4, tá. 9 entre linhas e 4 entre as plantas dentro das linhas. Uhum. E na coleção nós fizemos, foi 4x3. Uhum. Mas vocês testaram espaçamentos e depois... Nelson, nós não testamos espaçamento, Nelson, porque se a gente fosse montar um experimento com espaçamento diferente, nós demandaríamos uma área muito grande e aí nós não tínhamos a quantidade de mudas suficientes. O gargalo das mudas. Uhum. Tá ótimo. Nelson, acho que vou trazer você para trabalhar aqui comigo, rapaz. Você está bem curioso mesmo, né? Estou interessado. O bambu é um grande potencial, mas tem interesse. Muito bom. Parabéns. Eu sou florestal também, formado em Viçosa. Muito bom. Coisa boa, fico feliz. Tem uma outra pergunta aí. Sim. Não sei se vai entrar aí vai continuar essa sequência de perguntas. Eu falo também sobre a utilização de hormônios para enraizamento. Sim, Nelson. Assim, pela experiência que a gente tem hoje com árvores, né, em viveiro,
Os viveiros clonais, hoje, quase não utilizam mais fito-hormônios, sabe? Para indução de enraizamento. Assim, a gente consegue, maximizando, otimizando o substrato, consegue ter ganhos bastante significativos, né? Sim. Assim, mas seria uma linha de pesquisa que a gente poderia testar também. É lógico que se a gente for, quando a gente começar a ampliar a gama com espécies de bambu, nós vamos deparar com espécies que talvez tenham uma maior dificuldade de enraizamento. Aí justifique eu entrar com um estudo utilizando fito-hormônio, que é o que acontece com as árvores, por exemplo, com clones de eucalipto. Justifica só o uso do hormônio, porque é caro, né? Naqueles clones ou espécies que têm dificuldade de enraizar. Não que não seja usado. Vou corrigir aqui, senão você vai falar que eu estou falando besteira. Tem um pessoal utilizando enraizador a partir de algas, né? Que ela tem um preço bem inferior. Sim. Sim, mas assim, eu não tenho conhecimento, como eu te falei, porque eu comecei a trabalhar tem pouco tempo, entendeu? Sim. Bom, excelente. Por mim foi bem interessante a sua. Gabriel, tem mais perguntas aí, né? Eu tô Tem, vendo... tem. A outra pergunta foi da Sandra Helena do Nascimento, e ela perguntou se essa técnica vale para todas as plantas. Ô, Sandra, não. Cada planta, de acordo com o tipo de propágulo, nós estamos falando de uma gramínea. Se eu for clonar um eucalipto, eu vou trabalhar com mini estaquia. Tá entendendo que são coisas diferentes? Nós estamos utilizando a técnica de propagação vegetativa, mas utilizando propágulos, características, espécies possuem características biológicas, taxonômicas diferentes. Então, isso aí vai induzir com que eu tenha modificações na hora de produzir mudos clonais. Respondido, Sandra? Sim, eu agradeço. Porque, como eu sou uma nova na área, né? Então, eu mexo com muitas mudas, né? Eu trabalho com mudas de várias você está aqui em espécies. Brasília, não está? Você está aqui em Brasília? Sim. Então, você vai lá na UNB conversar comigo. Então tá bom. Eu agradeço o convite. Você pode me procurar Você pode me procurar. Você anotou meu e-mail aí? Tá, o senhor pode colocar aí que eu anoto, tá bom? Eu vou colocar aqui de novo. Você pode me procurar lá, tá? Para a gente conversar. Tá bom, então. Muito obrigada por essa palestra e pela atenção, viu? Uai, eu que agradeço. Aqui. Deixa eu anotar aqui. A próxima pergunta foi do professor Giovanni Ebling Brondani. Sim. E ele perguntou qual a sua visão de aplicação de bambus no Brasil para a produção de fibras, comparando com espécie de eucalipto, no tocante à cadeia produtiva. Olha, Giovano, eu não sei se eu vou falar besteira aqui, tá? Primeiro, eu queria te cumprimentar e parabenizar aí também pelos seus trabalhos com bambu, viu, amigo? É o seguinte, Giovano, eu acho o seguinte, a cadeia produtiva voltada para essa questão de fibras com espécie arbórea, principalmente com o eucalipto, né? Já está muito consolidada no Brasil, né? Principalmente do ponto de vista do melhoramento. Já foi feito, assim, investimentos altíssimos com o melhoramento do eucalipto, a própria questão do projeto Genoma do Eucalipto. Então, assim, quando a gente fala de um novo gênero, né? De novas espécies, eu acho que nós temos que entrar com um viés, né? Um pouco diferente, né? Porque fala assim, nós vamos competir com as fibras do bambu, competir com as fibras de eucalipto, seria desleal. Não sei se eu estou falando besteira, se você acha que eu estou sendo equivocado aqui, mas eu acho que primeiro nós temos que explorar as outras vertentes, os outros benefícios e ir crescendo com as fibras de forma ali comendo pelas beiradas, né? Vamos dizer assim, como diz o mineiro. Mas eu acho que para competir, comparar, eu acho que nós não podemos ainda comparar no que tange aí do ponto de vista de cadeia produtiva, porque uma está muito à frente e a outra nem, vou dizer, não sei se eu estou falando besteira, mas eu acho que nem começou. Esse é o meu ponto de vista. Teve uma empresa que produzia bambu para produção de papel, né, fibras, na região de Cataguases, tá? Se não me engano, do grupo Matarazzo.
E essa empresa quebrou. Sim. Tá? A fibra de bambu também é utilizada, uma porcentagem dela, para papel moeda, né? São fibras mais resistentes, mas uma pequena quantidade. Até onde eu sei, está bem, assim, bem ainda em dúvida, tem muitos questionamentos, muita pesquisa para ser feita. Então, Nelson, porque eu acho assim, eu não sei se o Giovano, se quiser abrir o microfone aí, Giovano, participar dessa nossa conversa, eu convido. Eu acho que nós ainda estamos muito gatinhando ainda quando nós falamos de bambu no Brasil. E quando nós falamos de melhoramento, o Giovano, não sei se o Giovano concorda comigo, quando nós falamos de melhoramento, nós falamos ainda de produção de muda somente, né? Quando fala na cultura de tecidos, eu não sei se eu estou falando assim besteira, o Giovano trabalha mais especificamente com cultura de tecidos, nós não temos ainda nada de melhoramento, né? Então, assim, eu acho que isso também, o Nelson, é um gargalo, porque, assim, quando você fala do ponto de vista de produtividade, né? Você pega aí hoje um eucalipto cortando com 4 anos, chegando a 100 metros cúbicos de madeira por hectare ano, em alguns sítios específicos. Sim. Aí eu pergunto, quanto que nós produzimos de bambu? Nós podemos melhorar isso daí? Podemos aumentar? Eu não sei. Sim. Giovano consegue dizer alguma coisa aí, Giovano, sobre isso? Oi, Anderson, tudo bom? Parabéns aí pela palestra, bom revê-lo. Muito obrigado, amigo. Qualquer hora a gente precisa conversar um pouquinho mais a respeito dos trabalhos, quem sabe até unir os esforços, Sim, conduzir alguns projetos, né, em parceria, né, que são linhas muito similares, né? Sim, são. E no tocante à questão do bambu, concordo com você, com as observações, né? Inclusive, existe essa nova legislação sendo discutida, né, sobre a cadeia produtiva do bambu. Tudo isso vai vir acréscimo, né, para a cultura em si no Brasil, em termos de aplicação, né? E o potencial das espécies de bambus é fantástico, né? Em termos de crescimento, condições de sítio, né? Velocidade de crescimento é impressionante, né? Se eu não me engano, você pode cortar o como até de 3 a 4 anos de forma sucessiva, né? Como você comentou, a minha pergunta foi relativa ao eucalipto, porque o eucalipto é a principal espécie florestal plantada no Brasil, né? E justamente a visão no futuro, que seria comparar o potencial do bambu ao eucalipto, né? Esse que seria um tipo de discussão interessante para ser voltada, né? Porque provavelmente a cultura do bambu, ela vai assumir, né, algumas áreas plantadas no Brasil e vai ser produtora de fibra de excelente qualidade, né? Então, na Ásia já se trabalha muito tempo, né, com essas fibras. Na Índia, né, falou da China, mas a Índia também, né? A Índia também, é. E tudo isso no Brasil está sendo novo, né? Sim. Inclusive os trabalhos de cultura de tecidos, quando a gente avalia, quando faz as críticas, a maioria dos trabalhos são relativos à utilização de sementes para o cultivo in vitro. Agora, quando você vai para a clonagem, é diferente, né? Você usa o que? Um segmento nodal, uma meristema, querendo clonar uma planta mais produtiva, né? Ou resistente a uma praga. A clonagem, a gente precisa avançar bastante ainda em termos de conhecimento, né? Então, tudo é novo, é novidade. Né, Giovana, em termos de melhoramento, a gente ainda não tem nada de bambu, né? Tudo é novo, né? Tudo é novo. Inclusive, eu desconheço algum clone comercial, por exemplo, né? Eu também não conheço. A semente é muito difícil de ser obtida, eu desconheço clones, né, comerciais, por exemplo, cultivares registradas. Não tem, não. Tá muito cru ainda, né, essa parte do cultivo em si. A pesquisa nós estamos avançando, mas o cultivo em si, a aplicação em si para a produção de fibra ainda é muito incipiente, né? Sim. Dado o potencial da espécie. Tá? E parabéns aí pela palestra, Anderson, Obrigado. E continue nessa linha de pesquisa, que tem muita coisa ainda para ser feita. Obrigado. Grande abraço aí.
Eu que agradeço aí a sua colaboração e todo o meu respeito também pelos seus trabalhos, né? Que eu venho aí acompanhando também, tá bom, Giovano? Muito obrigado. Giovano, você trabalha com clonagem também de bambu in vitro? Isso, é o Nelson, né? Nelson, é. Isso, aqui na Universidade Federal de Lavras, nós também trabalhamos com a clonagem de bambus. Então, no caso, nós trabalhamos aí com o Bambusa vulgaris, onde o Anderson já comentou algumas características, né? E também o Dendrocalamus asper, né, que está no grupo das espécies dos bambus gigantes, que são os maiores potenciais, do mundo, né? Esses são fantásticos. E tem o Dendrocalamus giganteus, mas a gente não chegou a obter ainda mudas desses materiais. Uhum. Você se importa de passar seu e-mail para a gente também? Não, com certeza. Posso deixar aqui no chat o contato, tá? A gente pode conversar também a respeito dessas questões relacionadas à produção das mudas, tá? Pela cultura de tecidos, tá? Sim. Obrigado. Então, partindo para a última pergunta, foi do Marcos A.M. Oliveira. Ele perguntou sobre o hidrogel, se ele auxilia no controle de lixiviação da adubação. Ele se degrada com o tempo e se tem algum potencial de contaminar o solo? Olha, ele contribui sim, diminui a lixiviação dos macro e micronutrientes, porque ele absorve também aqueles macro e micronutrientes que são solúveis em água, tá? Então, ele contribui para essa questão de você ter menor lixiviação. Qual a outra pergunta? Desculpa que eu me perdi. Se ele se degrada com o tempo. Degrada com o tempo, sim. Com o tempo, ele é degradado no solo, no substrato, né? No substrato, ele não vai chegar a degradar, porque 6 meses é pouco tempo, né? Quando você levar ele para a cova, no campo, aí com o tempo, sim, ele vai se degradar ali. Mas no substrato, ele não degrada. Porque não dá tempo. 6 meses, né? Ok? E a última parte da pergunta é se tem algum potencial de contaminar o solo. Não. Não? Não. Respondido, Marcos? Respondido. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer aí no chat pra gente, viu? Esperar só um pouquinho. Bom, tem uma informação complementar ao Giovano e Anderson. Sim. Existe uma empresa que plantou bambu, o vulgaris, no sul da Bahia durante muitos anos. Vocês devem ter conhecimento disso. E essa empresa acabou selecionando várias moitas. A informação que eu tive é que tem cerca de 300 moitas com maior índice de produção, tá? De tudo que eles plantaram lá, foram centenas de hectares, eles tiraram 300 moitas selecionadas ali. Na verdade, não daria para dizer que são clones melhorados, né? Mas de tudo que eles tiraram, de tudo que eles plantaram, essas são as melhores. Ou seja, já é uma grande pré-seleção. Entendi. Eu não tenho conhecimento assim desse fato específico, né? Eu não tenho. Mas é até bom saber. A Marli Oliveira Lima levantou a mão. Pode falar, Marli. Tá, é o seguinte, eu acho que é uma pergunta até meio assim, sei lá, não sei se chega a ser tão infantil, não sei. Não, toda pergunta é válida, porque a gente tem que tirar dúvida. Né, Anderson, é o seguinte, eu tenho uma propriedade que eu queria fazer uma cerca viva nela, entendeu? Eu tenho 63 hectares e eu queria fazer uma cerca viva. Já pensei em fazer o Sansão do Campo, já pensei em fazer eucalipto, e aí me falaram do bambu. Qual o objetivo dessa cerca viva? Primeira coisa. Fechar. Não, mas fechar para qual propósito? Porque vai depender aí a altura. Para a barreira de vento, para não deixar sem terra me incomodar. Entendeu? Isso. Porque o bambu, para você fazer cerca viva, que a gente vê muito aí cerca viva, a gente vê cerca viva com bambu alastrante. É alastrante, é isso. Já me tem que tomar muito cuidado com o bambu alastrante, porque senão ele pode virar uma praga. Tá, vira uma praga, né?
Exatamente. Então, você tem que tomar muito cuidado. Então, a primeira coisa, você tem que saber a altura que você quer essa cerca viva. Se for de bambu, se a espécie que você vai utilizar vai te suprir essa altura. Tá. A sanção do campo, ela fecha mais até do que o eucalipto. Cadê os flores? Tem algum o Gilvano, floresteiro de plantão. Gilvano, se eu estiver falando besteira aí, você não caça meu diploma, não. Ai, Gilvano, o que eu faço para ter... Porque agora fizeram uma estrada atrás da minha propriedade. Amiga, se eu fosse você, porque a sanção do campo, ela fecha mais do que o eucalipto. É. E a sanção do campo também não alastra muito, não? Não, a sanção do campo é uma árvore. Ah, tá. Ela não vai alastrar. Ela tem muito espinho, né? Exato, por isso que eu estou te perguntando. Qual o propósito da sua cerca viva? Porque dependendo do que ela seja, se for uma área que vai ter muita circulação de pessoas, vai ficar as pessoas lá mexendo, entendeu? Não, Você quer que fecha atrás da minha propriedade, eu tenho uma estrada que foi feita pelo Sem Terra, entendeu? Inclusive, eles já quiseram entrar na minha área de preservação ambiental. Então, planta a sanção do campo, que vai fechar tudo. É. Ah, valeu. O eucalipto, ô Marli, ele vai ter uma barreira de vegetação, mas ele não vai fechar tanto como a sanção do campo. Pois é, porque ele cresce, né? Aham. Tá. Então, assim, o eucalipto, desculpa aqui te interromper, o eucalipto, para você fazer ele crescer, você vai ter que plantar ele em espaçamento. Tá. Só isso aí ele não vai fechar muito. Tá. A sanção do campo, você vai plantar ela num espaçamento mais adensado, e aí ela vai fechar, vai fazer realmente uma cerca viva. É isso que eu quero. Se tiver algum floresteiro aí, se eu estiver falando besteira, pode entrar aí, ligar o microfone e falar outra coisa. Complementando o Anderson e Marli, sanção do campo realmente é uma planta muito interessante para essas divisas de propriedade rural, com um detalhe: você precisa plantar a pleno sol. Se plantar na sombra, ele não vai crescer. Ah, então, pois na beirada então, de fragmentos. E a área que eu tenho lá é ótima para sol. É sol. Pelo que eu entendi, é na beira da estrada, né, Marli? Na verdade, eu tenho a estrada e atrás de mim os Sem Terra invadiram, entendeu? Tá. E fizeram uma estrada ali. E aí a poeira é muito grande. Não, entendeu? então é sanção do campo mesmo, eu acho. Sanção do campo. O que o pessoal costuma fazer também é colocar arame farpado, cerca de arame farpado e plantar o sanção embaixo. É verdade. Eu tenho a cerca de arame liso. O farpado vai ser melhor, né? O farpado, se você pensa também de minimizar risco de invasão, o farpado melhora, não? Tá. O Anderson e Nelson, o manejo do sanção do campo, ele vai crescer muito. Eu não quero que ele fique aquela árvore gigante. Eu queria que ele chegasse a uma altura assim de no máximo 3 metros. Aí você tem que podar. Aí eu tenho que podar. Manejar, podar, Ah, tá certo. Por isso que eu te perguntei assim, qual a altura que você quer da sua cerca viva? 3 metros. Então, mas o sanção vai ser melhor para manejar mesmo. Porque você vai manejar, ele vai rebrotar. Não é, Nelson? Isso aí. E com uma vantagem que, se tiver fogo, ele vai brotar também. Exatamente. É uma planta nativa da caatinga, né? E o eucalipto morre se passar o fogo, dependendo do... O eucalipto morre, o bambu também acaba se prejudicando bastante. Né? Vocês sabem aonde eu encontro já muda pronta ou é melhor plantar? Tem os viveiros, Marli. Você está falando de qual cidade, amiga? Brasília. Aqui em Brasília. Brasília. Lá na terra nativa. Sabe onde é o viveiro paisagem nativa? Lá em... eu sei 2 viveiros para te indicar. Pronto. Paisagem nativa lá em Planaltina. E a Getafe lá em Sobradinho. Getafe? Isso. Sobradinho. Tá. Só você entrar na internet e procurar no site. Tá bom. Eu vou ver isso aí. Eu dou aula prática nesses 2 viveiros. Lá tem. Que legal. Então eu vou te encontrar lá, hein? Não, eu não fico lá, não. Eu só vou lá levar meus alunos. Tá bom. Tá bem, Anderson. Valeu a dica. Valeu, amigo. Valeu. Nelson também. Muito obrigada aí pela dica. Tá, boa noite. Muito obrigado pela participação de todos. Mais alguém tem alguma pergunta? Acho que não. Professor Anderson, muito obrigado pela disponibilidade, pela palestra. A gente agradece bastante. Foi muito rica, cheia de conhecimento. A gente só tem a agradecer.
Foi excelente. A palestra acabou aqui agora, então. Muito obrigado pela participação de todos. Sobre a lista de presença, não vai ser necessária, porque a gente descobriu um jeito de conseguir pelo próprio Google, então fica mais fácil. E, de novo, muito obrigado, professor, e obrigado pela conversa que você teve com a gente, foi muito enriquecedora. Obrigada gente, a todos. Eu agradeço a todos vocês, agradeço vocês aí a disponibilidade de estar aqui me ouvindo essa noite. Para mim é um imenso prazer voltar aí à UFLA, a minha instituição querida de coração, né? Onde eu queria cumprimentar também a minha orientadora, que foi minha orientadora, professora Dulcineia, mandar um abraço para ela, tenho muito carinho por ela, agradeço a todos vocês, para mim é um imenso prazer falar com vocês, trazer aí essa base de dados aí nossa do grupo de pesquisa, e qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente por e-mail, quando vierem a Brasília, podem nos procurar na Universidade de Brasília, sempre estamos aí de braços abertos para receber todos aqueles que nos procuram. E uma boa noite a todos, uma boa semana e muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, boa noite. Obrigado a todos aí. Um abraço. Essa palestra vai ficar disponibilizada no YouTube, daí quando a gente publicar, a gente entra em contato com você, viu, professor? Tá ótimo, muito obrigado. A gente agradece. Tchau, gente. Tchau. Tchau.